cada dia mais pela sua bondade, Pai. Nós recebemos a sua palavra com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você está feliz de estar aqui hoje? Amém. Eu estou, estava com saudade. Fazia tempo que eu não vinha, só via vocês pela live. Na live não dá para ver, né? Vocês me veem, mas eu não vejo ninguém. De lá. Eu vejo, eu fico seguindo lá. O Marquinhos não deixa nem eu ver os comentários. Ele tira até os comentários. Eu não vejo nenhum comentário. Eu só vejo depois. Depois eu vou lá no Facebook olhar o que vocês escreveram, para ver se a palavra foi boa, ver se foi bênção. Amém? Então é muito bom estar com vocês aqui hoje. Tenho orado por vocês, orado por todo esse tempo aí dessa reforma. Amém? Quem crê que depois desse tempo a igreja vai ficar mais bonita? Amém? Quem crê? Eu sei que Deus tem algo especial nesse tempo. Amém? Eu sei que Deus está agindo aí de uma maneira, né? Porque a sua bondade nos seguirá sempre. Amém? Ele vai fazer coisas tremendas aí, eu tenho certeza. Antes de você sentar, aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo. No texto que a gente vai estar passeando um pouquinho nele, em 2 Timóteo, segundo livro de Timóteo, Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3, amém? Nós vamos ver o verso 10, 2 Timóteo 3, a partir do verso 10. Segunda Timóteo 3,10 diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, meu propósito, minha fé, minha longanimidade, meu amor e minha perseverança. Amém? Eu não sei se a tradução que eu passei para o irmão estava certa. Cadê? Volta lá. Tá, né? Não, tá nada. Eu trago uma Bíblia e escrevo em casa em outra. Aí eu viajei na minha vez. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso. Senhor Deus, como eu amo estar aqui. Como eu amo estar aqui. Muito obrigado. Senhor, que privilégio estar nessa igreja. Que privilégio estar com meus irmãos aqui. Te peço que agora o Senhor fale conosco. Use a minha vida como instrumento, Pai, como canal de bênção. Senhor Deus, que o homem diminua e que o Senhor cresça. E que tudo seja para louvor e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Tu, porém, quando a gente lê isso, a gente lê a carta de Timóteo, a gente precisa entender a carta. Timóteo era um seguidor, um discípulo de Paulo. Paulo estava ensinando a Timóteo. Quando Paulo começa o seu ministério nas suas viagens missionárias, ele começa junto com Barnabé, e Barnabé tinha o seu sobrinho Marcos. Mas em determinado momento da viagem, Marcos resolve ir embora e Barnabé defende Marcos, e Paulo fica bravo. Você sabe essa história, se não sabe, em Atos, onde há a separação de Paulo e Barnabé. Barnabé vai junto com Marcos e Paulo vai ficar sozinho na sua viagem. Quando chega junto com ele, Lucas, e depois um jovem, muito jovem e tímido, alguém muito, às vezes doente, muito com a sua saúde fragilizada, mas ele só chega a Paulo, e Paulo toma como filho, e essa pessoa é Timóteo. E Timóteo vai ser treinado por Paulo para assumir a igreja, para estar assumindo o lugar de bispo de igreja. Só que ele era muito jovem e ainda com muitas fragilidades. E Paulo começa a trazer e a formar em Timóteo
a identidade. E eu acho tremendo a carta de Timóteo, né, que ele escreve 2 cartas para Timóteo, trazendo Timóteo para um posicionamento, trazendo Timóteo para uma identidade. E ele começa a mostrar para Timóteo, e ele mostra para Timóteo, na carta de Timóteo, quando você lê, Paulo vai mostrando a realidade que estava o mundo, mas ele vira para Timóteo e ele fala assim: olha, o mundo está desse jeito, Timóteo. As coisas estão acontecendo assim, assim, assim. E ele diz: tu, porém, vai viver dessa forma, dessa forma, dessa forma. Ele vai trazendo a identidade, ele usa esse termo: tu, porém, faça diferente. Tu, porém, veja diferente. Tu, porém, será diferente. Quando Deus quer trabalhar a nossa identidade, e Deus quer fazer isso nesse mês que nós estamos vivendo, um mês de identidade, de decretos de mudança de identidade, Deus quer gerar em mim e em você verdades para dizer que nós não estamos e não devemos seguir o que o mundo, ou o padrão do mundo faz, ou o que a sociedade faz, ou até mesmo o que a religiosidade tem feito. Nós, porém, temos que viver de maneiras diferentes. O que Deus tem para você são coisas diferentes. O que Deus está forjando, está preparando e trabalhando em você são coisas diferentes. Você tem algo diferente. Amém? Era para você dizer um amém bem forte. Então eu vou repetir. Você tem algo diferente. Amém. Tu, porém, seja diferente. Amém. Nós não temos que seguir e não podemos seguir o padrão que nos é imposto. Nós temos que aprender a ser diferente. Paulo, ele traz aqui no versículo que nós lemos, ele chama a Timóteo, ele fala assim: você tem aprendido, você tem olhado para mim e aprendido isso, a viver uma vida diferente. Nós temos que aprender a olhar para o Senhor, para viver uma vida diferente. O teu padrão e a tua meta tem que ser diferente. E eu quero pegar alguns versículos em que Paulo fala para Timóteo sobre isso, para que ele vivesse e tivesse uma vida diferente. Amém? 2 Timóteo 3,14 diz assim na minha versão: tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Vamos ler lá? Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Para ele ser perseverante naquilo que ele tem aprendido. Ele está dizendo: tu, porém, seja perseverante naquilo que você tem aprendido. Sabe, irmãos, isso tem que ser uma marca da nossa identidade. Pessoas que não desistem, pessoas que sabem aonde vão, sabem quem estão, entendem o que Deus tem para si, entendem o que Deus tem para você. Quando eu entendo o meu chamado, quando eu entendo o que Deus tem para a minha vida, e eu vou ser perseverante naquilo. O que acontece? Tem muitas pessoas que, na primeira situação, se perdem, desistem no meio do caminho. Como é triste você ver gente desistindo no meio do caminho. Como é triste você ver pessoas que estavam indo tão bem e de repente desistem, não persistem, não têm base. Sabe, irmãos, pessoas que são persistentes, que são perseverantes, são aquelas que têm uma base, um alicerce em Deus. E esse alicerce é a tua base para você crescer e não desistir no meio do caminho. Quando eu tenho uma base em Deus, não importa o vento. Não importa o vento. Sabe, às vezes o vento vai soprar para fortalecer o caule e a raiz. Então Deus, ele vai precisar fazer isso. Agora, pessoas que não têm alicerce, que não perseveram, que não têm a sua base, qualquer vento o arrasta e o faz se perder no meio do caminho, o faz se distanciar. Quando Paulo está ensinando aqui a Timóteo, ele está dizendo: Timóteo, muitas pessoas estão desistindo da caminhada. Tu, porém,
Seja perseverante no que você tem aprendido. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? É continue. Continue. Não desista. Seja perseverante. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa. Sabe, irmãos, nem sempre nós vamos entender o que Deus está querendo fazer. E isso é algo que mais assusta a gente. Porque a gente sempre quer saber o que está acontecendo. A gente sempre quer ver o que está acontecendo. A gente sempre quer imaginar o que está acontecendo. Não é assim? A gente não tem paciência de esperar. Então a gente quer que Deus explique para a gente. Você quer acreditar e quer ir até o final, desde que você saiba o que vai acontecer. A gente muitas vezes deixa a coisa no meio do caminho, porque a gente quer que Deus explique para a gente. Mas presta atenção, nem sempre Deus vai te avisar o que vai acontecer. Mas Ele vai querer que você seja persistente naquilo que Ele vai trabalhar com você. E sabe qual uma das maiores dificuldades para nós? É a fé no meio. O que é isso, irmão? Quando a gente recebe uma palavra de Deus, e Deus vem e fala com a gente, e Deus traz uma palavra, e Deus dirige, fala, olha, eu vou te levar para tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Irmão, a gente recebe a palavra, o nosso coração se anima. Há uma fé, há uma rajada de fé que vem na gente. Quando a gente recebe uma palavra de Deus, quando a gente recebe uma profecia, quando a gente recebe algo que vem do céu, irmão, a gente se anima demais para isso. Não é verdade? Amém? Amém? E Deus fala para a gente, e Deus nos dirige naquilo que Ele quer nos levar. Ele fala para a gente aqui, aonde Ele quer nos levar aqui. E é lógico, quando a gente chegar aqui, a gente vai se alegrar, chegou no final. O grande problema, irmão, é entre o aqui, quando eu recebi, e o lá, quando eu vou realizar. A fé para esse meio do caminho é que é o problema. A fé nesse período, em que Deus está trabalhando a minha vida, em que Deus está cuidando de mim, em que Deus está me amadurecendo, em que Deus está me forjando, em que Deus está fazendo a minha raiz ficar forte. Nesse período, é que a fé é muito provável. E é nesse tempo que muita gente desiste. Recebe uma palavra de Deus, fica animado, mas quando começa a caminhar, o negócio vai ficando ruim, porque eu tenho que ter fé para viver o meio. Amém? Um dos versículos, um dos trechos mais lindos da Bíblia para mim é Isaías 43, quando ele fala que a destra do Senhor nos sustenta, que o Senhor é conosco, mas ele fala assim: quando você passar pelo fogo, não vai ser queimado. Quando você passar pelas águas, não vai ser afogado. Não é lindo isso? Não é não, irmão. É muito sério. Porque o Senhor está te avisando, você vai passar pela água. Você vai passar pelo fogo. Ele está avisando você, no período em que eu vou cuidar de você, se prepara, porque você vai passar pela água, você vai passar pelo fogo, mas se você permanecer, tiver fé para passar por esse meio, você não vai desistir. O problema, irmão, é que nesse meio de tempo, é que muita gente larga a mão. Quando Paulo está dizendo, tu porém, seja perseverante, ele está dizendo, você seja diferente dos demais. Não desista do que Deus está fazendo. Vou dar só um exemplo para você, sobre uma pessoa que não desistiu no meio. Podia ter desistido, mas não desistiu. Foi José, filho de Jacó. José era um rapazinho de 17 anos que começou a sonhar com o futuro dele. Deus começou a dar sonhos de como seria o futuro de José. Deus começou a dar sinais do que Deus tinha para José. Que José teria um lugar de posição, que José seria um lugar de governo, que Deus colocaria José em lugares de governo. Só que, irmão, no dia que ele recebe esses sonhos,
e Deus vai trabalhando, falando com ele, até o dia em que ele vai ser governador do Egito. Esse rapaz foi vendido pelos irmãos, foi parar dentro de um poço, foi ser escravo no Egito, foi parar numa prisão depois de mentira, ficou ali, foi esquecido pelos seus amigos, passou mais de 3 anos, algumas versões de 5 anos dentro da prisão, só com 30 anos é que ele vai começar a viver o que Deus tinha para ele. Durante 13 anos foi o meio da vida dele, e ele teve fé para permanecer ali. Minha pergunta para você é: quantos de nós desistimos no meio do caminho? Quantos de nós queremos largar a mão do meio do caminho? Porque não tem fé para esse meio de tempo. Se eu falar para você, você tem fé, você vai erguer a mão, eu creio na promessa, eu creio no que Deus, então tá bom, então no meio do caminho você já começa. E está entendendo o que eu estou dizendo? Quantas vezes você pensou em desistir no meio do caminho? Quantas vezes você largou mão no meio da caminhada? Eu não estou dizendo de pessoas que se desviam, eu estou dizendo de pessoas que desistem da promessa, que abrem mão dela, porque não tem fé para passar esse nível. Eu quero te avisar uma coisa: vai passar pelo fogo sim, vai passar pela água sim, vai passar pela prova mais difícil que a gente passa, que é a prova do tempo. O tempo de Deus. Ah, irmão, isso é difícil. O tempo de Deus. Ontem na igreja eu falava sobre Davi. Eu tenho pregado sobre Davi por causa do livro também. O próximo livro vai ser sobre Davi. E eu tenho falado para o Mark, tem sido meu termômetro para o capítulo do livro. Eu falava sobre tempo. E eu dizia: Deus quer te abençoar, mas aprenda uma coisa: a bênção de Deus na tua vida se move pelo tempo do céu e não pelo tempo da terra. A prosperidade de Deus se move pelo tempo do céu, não pelo tempo da terra. Não é como eu espero, mas como Deus faz. E a nossa espera nesse tempo tem que ter uma firmeza em Deus. Por isso que Paulo fala para Timóteo: tu, porém, permanece firme naquilo que você tem aprendido. O que ele estava aprendendo? A palavra. Se você quer permanecer firme naquilo que Deus tem para você, seja firme na palavra. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. A palavra dele não volta vazia, nem deixa de realizar o que ele mandou fazer. Quando o Senhor dá uma ordem, aquilo vai acontecer. Ser firme na promessa, ser firme no que Deus falou, não abra mão da fé, daquilo que Deus está trabalhando em você. Não desista, seja perseverante. Tu, porém, seja perseverante. Isso é uma marca de identidade em você. Amém? 2 Timóteo 4, 5. 2 Timóteo 4, 5. A segunda coisa que Paulo vai dizer para ele: tu, porém. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O que ele está falando aqui? Seja equilibrado. Tenha equilíbrio. Quando ele diz ser sóbrio, ele está dizendo: seja equilibrado. Tu, porém, seja equilibrado. Quando você está falando de equilíbrio, né, você está dizendo que eu tenho que ser equilibrado, é porque tem muita gente desequilibrada por aí. Amém? Claro que eu não estou dizendo aqui, eu estou dizendo que Jacareí tem bastante gente desequilibrada. Aqui quase não tem. Amém? O que é gente desequilibrada? É gente que não domina suas emoções. Quando ele está dizendo aqui: seja equilibrado quando passarem por aflições. Seja equilibrado quando você for passar pelos dias difíceis.
Deus mandou você fazer, Ele está dizendo, teu chamado é de evangelista, cumpra o teu ministério. Paulo está dizendo para ele, tenha equilíbrio naquilo que você está vivendo. O que eu vejo são pessoas dentro da casa de Deus desequilibradas. Preste atenção, ele está falando com um líder, ele está mandando uma carta para um bispo. Bispo naquele tempo eram homens que tomavam conta de muitas igrejas e regiões. O que ele está dizendo aqui é, você, Timóteo, seja equilibrado nas suas aflições. Sabe, irmãos, no mundo nós teremos aflições, mas Jesus diz, tenha bom ânimo, você vai vencer. Como eu vejo pessoas que se desequilibram, que perdem a noção, irmão, a minha identidade tem que ser de alguém equilibrado emocionalmente. A emoção, irmão, é a nossa alma. Temos que ter controle emocional, equilíbrio emocional dentro das situações. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, não vai ser fácil caminhar com a gente. Eu gosto quando ele fala, lembra que você é evangelista. Por que ele fala evangelista? Porque ele vai lidar com gente nova, novo convertido. Sabe, irmãos, lidar com pessoas é complicado. Desequilibra a gente. O que Paulo está dizendo aqui, seja alguém que domine os sentimentos, tenha seu domínio próprio, domine suas emoções, seja equilibrado. Seja equilibrado. Vou trazer mais dentro da tua aflição, dentro do teu problema. Sabe, irmãos, quando você se equilibra emocionalmente, metade do problema já começa a ser resolvido. Amém? Gente barraqueira nunca resolve nada. O dia que você me mostrar um barraqueiro que resolveu o problema, né, vai ser igual o enterro de anão. Ninguém nunca viu. Mas eu vi enterro de anão. Eu lembro uma vez que eu falei isso, enterro de anão, minha sogra levantou a mão. Eu falei, tinha que ser minha sogra. Ela falou, eu já vi enterro de anão. Eu tinha um vizinho meu que era anão e morreu. Eu falei, só foi esse ano do enterro, porque eu não conheço ninguém que fez o enterro de anão. É igual você achar um barraqueiro que resolveu o problema, um desequilibrado que resolveu uma situação. Não existe, irmão. É raro, para não dizer inexistente. Como que eu começo a resolver a minha vida e as minhas coisas? Primeiro me equilibrando. Primeiro indo para Deus e falando, Senhor, me ajuda a dominar meus sentimentos. Apóstolo, não é fácil, não é mesmo? Por isso que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Domínio próprio, o que é? É ter equilíbrio das emoções, para eu poder ouvir de Deus e saber o que fazer. Uma pessoa desequilibrada, falando no nosso português, uma pessoa barraqueira, não ouve ninguém. Quando eu estou equilibrado em Deus, eu consigo ouvir de Deus o que eu devo fazer. Eu consigo ter equilíbrio no meio das minhas aflições. Você sabe, uma das coisas que o diabo mais quer fazer no meio dos seus problemas é fazer você parar de ouvir Deus. E ele começa a falar. Olha aqui para mim, presta atenção numa coisa. Você já viu pessoas que estão passando por problemas, estão emocionalmente agitadas. Sabe por quê? Porque ela está ouvindo um monte de coisa. Quando a gente se equilibra, a gente para e a gente fala, agora eu vou parar para conseguir ouvir Deus. E quando começa a ouvir Deus, os problemas começam a ficar mais claros, as saídas começam a ficar mais fáceis. O que Paulo está dizendo aqui para ele é, olha, para cuidar daquilo que Deus tem posto na tua mão, tem equilíbrio. Sabe, irmãos, a marca da sua identidade tem que ser equilíbrio. Tem que ser equilíbrio. Homens, olha aqui para mim. Homens, aprendam a equilibrar a sua vida, as suas emoções. Cuidado com a sua boca. Amém? Homem irado é que nem um trem desgovernado.
ele vai sair do trilho, vai tombar. Porque ele abre a boca e começa a falar coisas que não devia. A mulher é assim? É também. Mas a autoridade do homem, por ser cabeça, destrói muito mais do que a boca da mulher. Está entendendo? O homem equilibrado, ele consegue trazer a casa dele dentro de um plumo. Ah, mas minha mulher fala muito. Tem mulher, irmão, que é igual o Provérbios fala, é goteira na testa. Sabia? Está lá no livro. A mulher rixosa. Sabe o que é a mulher rixosa? A mulher reclamona, que tudo reclama, tudo murmura. A Bíblia diz que ela é igual goteira na testa. Você já pensou que você está deitado e é goteira na testa? Não é? Vamos passar dando uma goteira, se você deitar para conversar. Um monte, né? Infelizmente, não vai sumir toda vez. A mulher rixosa também vai embora. Irmão, o homem desequilibrado, a Bíblia diz assim que a mulher, com sabedoria, ele edifica a casa, mas a louca com a mão destrói. Amém? Agora o homem com a sua boca, ele não destrói a sua casa, ele destrói a vida. Às vezes eu tenho visto homens muito desequilibrados na igreja. Há um tempo atrás, se você falasse para mim, eu dizia que as mulheres eram desequilibradas. Infelizmente, eu escuto homens que abrem a sua boca, ouvidos na ira. E a ira é um dos piores sentimentos, porque a ira, desculpe a palavra, a ira emburrece as pessoas. Toda pessoa irada é burra, ignorante. E aí ela fala, ignorante no sentido de não saber. E aí ela abre a boca e fala um monte de coisa. Porque ela está emocionalmente desequilibrada. Está entendendo? Em muitas casas, muitas famílias estão vivendo esse processo de desequilíbrio. Quando Paulo está dizendo, tu porém, seja sóbrio, seja equilibrado no meio das aflições e no meio do seu chamado. Por que ele fala do chamado? Porque uma casa equilibrada, ela é alguém que é um testemunho no meio da igreja. Não tem como um líder, seja ele um líder da igreja, um líder de célula, um líder de ministério, uma casa desequilibrada, ele vai ser sempre um mau testemunho. Ele vai ser sempre um mau testemunho. Agora, uma casa que busca sobriedade, uma casa que busca equilíbrio. É fácil fazer isso, apóstolo, porque eu não consigo. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que buscar frutos do Espírito. O fruto do Espírito é uma busca diferente de dom. Dom, a Bíblia diz que o Espírito dá a cada um conforme ele quer. Agora, o fruto é uma busca minha. Domínio próprio é uma busca minha. O que Deus está falando, o que Paulo está falando com Timóteo, o que é? Busque ser equilibrado. Paulo aprendeu isso. Eu acabei de dizer que Paulo teve uma briga com o pai dele na fé. Quem era o pai de Paulo na fé? Barnabé. Ele briga de tal jeito com Barnabé que Barnabé vai de um lado e vai para o outro. Lógico que depois eles vão se encontrar na igreja de Antioquia e com certeza fizeram as pazes. Mas é uma briga, porque Paulo no começo do ministério era desequilibrado. Mas ele vai aprendendo isso, por isso ele vai ensinando. E ele vai passando isso, e ele vai ensinando. E ele vai amadurecendo. Sabe, irmãos, à medida que eu vou crescendo em Deus, eu preciso ir amadurecendo. Pessoas maduras em Deus são pessoas equilibradas. Por isso que ele está dizendo aqui para Timóteo, ele fala, cuide do seu chamado de evangelista. Ele está dizendo, seja exemplo dos novos que estão chegando. Seja maduro, equilibrado.
E aqui, irmão, ele não está dizendo idade, ele está dizendo nível de busca e de intimidade. Porque maturidade em Deus é o seu nível de intimidade e de busca, e não sua idade. Que eu conheço muita gente, já de idade, velhos de idade, vamos dizer assim, maduros de idade, maduros não, velhos de idade, mas totalmente maturos em Deus. E conheço gente muito jovem, que são extremamente maduros, porque o nível de intimidade de busca é que faz essa diferença. Fica aí. Você quer ser alguém equilibrado? Tenha intimidade com Deus, seja maduro nos seus relacionamentos, busque isso em Deus, busque ter domínio próprio, busque ser sóbrio, como Paulo está dizendo aqui nesse texto. Isso faz parte da sua identidade em Deus. Pessoas maduras, pessoas equilibradas, maduras. Isso faz a diferença, isso muda a história da sua vida. Amém, irmão? Olha para o irmão que está do lado e vê se ele está maduro. Fala para ele, fala assim, como é que está o seu nível de intimidade? Dá uma perguntadinha. Como é que está o nível de intimidade com Deus? Tá bom? Se ele der um sorrisinho amarelo, você já sabe como é que está. Tu, porém, seja equilibrado. Primeiro, tu, porém, seja perseverante. Segundo, tu, porém, seja equilibrado. Terceiro, versículo 1 Timóteo 6:11. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Paulo aqui está avisando Timóteo sobre o pecado, sobre a religiosidade do pecado. E ele vem e diz: tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Como que eu vivo isso? O que ele está dizendo? Tu, porém, seja resistente. Resista. Sabe, irmãos, ele está dizendo aqui: foge do pecado. Mas eu gosto quando ele diz homem de Deus. E aqui, mulher de Deus. O que ele está lembrando, Timóteo? Lembra quem você é. Lembra quem você é. A maior luta do diabo contra você não é fazer você pecar, é você esquecer quem você é. É contra a tua identidade. Quando nós esquecemos quem nós somos, pecado, o diabo te derrubar no pecado é muito mais fácil. Quando você ele faz você esquecer quem você é. Por isso que Paulo diz assim: tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Lembra quem você é. Seja resistente ao pecado. Irmão, as armadilhas do pecado vão estar todos os dias diante de você. Todos os dias. Todos os dias o diabo vai armar armadilhas para te derrubar. Eu queria muito dizer: não, olha, é só 2 vezes por semana que ele vem. Não, irmão, ele vai sempre tentar derrubar você. Ele vai sempre pôr armadilhas diante de você. Agora, qual é a intensidade disso? Vai mudando a intensidade? Vai. Como? À medida que eu vou entendendo a minha identidade, à medida que eu vou me posicionando, a intensidade das armadilhas do diabo vão diminuindo na minha vida. A intensidade das tentações vão diminuindo na minha vida. À medida que eu vou me posicionando e vou entendendo quem eu sou. À medida que eu vou tendo meu coração em Deus,
medida que eu vou me posicionando em Deus, eu vou entendendo quem eu sou. As tentações vão vir cada vez mais fracas, espaçadas na minha caminhada. Sabe, irmãos, ser resistente a isso. Como que eu resisto a Satanás? Algumas situações, irmãos, você vai se posicionar e botar para fora. Outras, você vai fugir delas. Das quais eu vou fugir? Daquelas aonde eu já caí um dia. Daquelas aonde um dia eu já caí. Um dia eu já fui vítima daquele pecado. Eu já caí ali. O Senhor me perdoou dele. Esse tipo de pecado, irmão, olha aqui para mim. Não tente lutar contra ele. Ah, mas eu já venci, apóstolo. E eu estou bem. E eu já passei por isso. Ótimo, que legal. Então foge dele. Tem alguns que você nunca foi tentado por ele. Quando o diabo coloca na tua frente, bota ele para correr. Resiste. Agora, aqueles que vieram, que apareceram, toma cuidado com ele. Foge dele. Está entendendo? Não? Às vezes eu vejo irmãos falando, não, esse aí eu consigo. Eu já passei por isso, amor. Eu sei como é. Exatamente como você sabe como é. Você já passou por isso. Então foge disso. Foge disso. Amém? Um alcoólatra. O cara era alcoólatra e se converteu. Aí ele se converteu, está livre disso. Bebida não toca mais a vida dele. Ele está livre disso, com certeza. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Mas nunca mais põe nenhum tipo de bebida. Por quê? Fuja disso. Fuja disso. Eu conheço homens que quando foram salvos, deixaram a bebida. E eles não tomam, então, nenhum tipo de coisa. Não estou dizendo bebida, não, irmão. Às vezes, um doce. Um doce que eu amo. É creme de papai. Papai com sorvete. E sempre vem alguém que coloca licor de cassis. Já viu? Aí eu posso ter, não, é duas colherzinhas que eu posso falar, um docinho. Não é assim, irmão? Estou falando, não é, pastor? Eu conheço gente que gosta daquilo, mas não põe coisa de cassis, porque um dia teve problema com ele. É duas colherzinhas para pôr um doce. Não põe. Não. Eu lembro de um irmão, que uma vez a gente foi comer no lugar e trouxeram uma carne que tinha sido preparada com vinho. Quando o irmão comeu um pedaço, ele sentiu o gosto do vinho. Irmão, para mim eu senti o gosto da carne. Para ele, parecia que ele estava tomando um copo de vinho. Que coisa boa. Ele parou no meio de comer, não estava comendo. O senhor está falando de uma coisa, eu estou falando para você de pecado. Pecado. Foge dele. Eu estou dando o exemplo da bebida, mas eu podia falar de tantas outras coisas. Irmãos que tiveram problemas com a pele. Irmãos que tiveram problema com pornografia. Irmãos que tiveram problema com fofoca. Fofoca é pecado, irmão? É. Fofoca é pecado? É. Fofoca gospel é pecado? É também. Sabe qual é a fofoca gospel? Vou contar para você que você ajudar eu a orar. Aí conta para um, conta para outro, para a igreja inteira está sendo um problema da igreja. Não, mas eu não fofoquei, eu pedi para o irmão me ajudar a orar.
Sabe, queridos, se eu sei onde está o meu problema, eu tenho que vigiar muito mais. Quando Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, foge. Insiste. Uma das coisas que o diabo tem conseguido entrar na igreja é através disso. É através das pequenas coisas. Irmão, a Bíblia fala que a raposinha ficou com o mundo. O que ele está querendo dizer? Que as coisas pequenas entram pela rachadura, pela brecha, e vai derrubar o mundo. Uma conversinha no WhatsApp, um elogio mal colocado. Situações que vão acontecendo e que você tem que tomar cuidado. Que se você não fechar, não resistir, aquilo vai derrubar você. Ah, mas eu estou forte em Deus. Irmão, cuidado. Quem está de pé, cuidado para não cair. Quando Paulo está dizendo aqui para Timóteo, Timóteo, resista. Ser forte. Ser forte. Foge. Foge. Isso faz parte do caráter. Isso faz parte da integridade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Você sabe o que quer dizer a palavra íntegro? É inteiro naquilo que eu estou vivendo. É estar inteiro. Eu estou falando do nível de fugir do pecado aqui, de ser resistente, é viver a santidade de Deus. Santidade de Deus. Essa água está limpinha para eu beber, pura e limpa, amém? Não é isso? Se eu pegar uma gotinha, uma gota da água do esgoto ali, uma gota, e pingar aqui nesse meio litro de água que tem aqui, é uma gota. Se você olhar no Google, se diz que num litro de água tem 30 mil gotas. E meio litro que tem aqui tem 15 mil gotas. Se eu pegar uma gota da água de esgoto e colocar aqui dentro, é uma por 15 mil. Você beberia água? Por que não? É uma gotinha para 15 mil. Há muita gente que quer que Deus figure a sua santidade assim. Deus, eu tenho 15 mil e uma. Só que a uma não é tão pura assim. Isso não é santidade. Isso não é integridade. Integridade é ter 15 mil puro. Se tem uma gotinha aqui, eu já não estou íntegro. Já não sou íntegro. E a única coisa que o diabo quer é colocar uma gotinha. Porque se ele colocar uma gotinha e você deixar a gotinha lá, o que vai acontecer? Daqui uns dias tem 2 gotinhas, 3 gotinhas. Daqui a pouquinho você virou 7 gotinhas. Estou falando sobre identidade. Homens e mulheres íntegros em Deus, que resistem ao mal. Irmãos, nós somos resistentes a isso. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: apóstolo, eu não consigo vencer o pecado. É muito difícil para mim. Eu falei: você não precisa vencer o pecado. Jesus já venceu por isso. Ele já pagou o preço do teu pecado. Você não precisa vencer o pecado. O que você precisa fazer é estar em Jesus. O teu problema não é o pecado. O teu problema é que você não está em Deus. O problema para você não é o pecado. É a sua falta de posicionamento em Deus. Quando Adão pecou, Deus chega no jardim
Adão, onde tu estás? Deus sabia onde Adão estava? É lógico que sabia. Mas Adão não sabia onde ele estava mais. Por quê? Porque o pecado me tira da presença de Deus. O Senhor fala, a única coisa que afasta o homem de mim é o pecado. É o pecado. Adão, onde tu estava? Estou aqui, Senhor. Estava nu e escondido. Aí a pergunta de Deus, quem falou para você que você estava nu? Sabe, irmãos? Se eu quero viver uma vida com Deus, eu tenho que aprender a ser resistente a esse tipo de ataque. Por que eu estou tomando mais tempo da pregação sobre isso? Porque é aonde a igreja mais tem sofrido. Sabe o que eu tenho visto muitas vezes na casa e na vida das pessoas? É o diabo colocando a gotinha. É o diabo colocando a gotinha. E vem por esse conta-gota. Esse é o conta-gota. É a figurinha, é a imagem, é o comentário. E a igreja tem tolerado o pecado. E o Senhor diz lá em Apocalipse que eu tenho contra vós, que eu tenho tolerado Jezabel no assunto. Se eu quero ter uma vida íntegra, como aqui Paulo está dizendo para Timóteo, ele diz, tu porém, foge, homem de Deus. É o único momento que ele chama Timóteo de homem de Deus. Todas as outras vezes ele chama Timóteo de filho. Mas quando ele vai falar do pecado, ele chama Timóteo de homem de Deus. Por quê? Ele está dizendo, lembra quem você é. E olha aqui para mim, irmão, lembra quem você é, meu Deus. Lembra o que você tem em Deus. Lembra o homem e a mulher de Deus que você é. Lembra que o Senhor já te avisou que deu para você autoridade para você pisar serpentes e escorpião. Que toda a armação do diabo é desfeita na tua vida quando você se posiciona para viver isso. Para você viver aquilo que Deus tem para você. É tempo de se posicionar. É tempo de mudar. Tu, porém, mude a tua vida hoje. Seja alguém que existe. Seja alguém que se posicione. Ai, apóstolo, tem passado dias. O diabo, irmão, bota o diabo para correr. Três coisas. Muda a história da tua vida. Primeira coisa, arrependimento. Sabe o que é o arrependimento? Tem que ser na minha vida, no meu coração. Me arrepender do meu pecado. Genuinamente. Me arrepender do que eu fiz. Entender que esse meu pecado não só feriu meu coração, mas feriu o coração de Deus. Feriu o coração de Jesus. Que o meu pecado, a minha brecha, tem tocado a minha vida, e toca a minha casa, tem tocado a minha vida, toca a minha herança, toca meus filhos. Eu tenho que me arrepender, Senhor, me arrependo. Segunda coisa, confesso, falo. Arrependimento traz libertação, confissão traz cura. Quando eu falo, quando eu confesso. E a terceira coisa, o desvio. Aquilo que eu fazia, eu já não faço mais. A vida que eu vivia, eu já não vivo mais. Mas a vida que eu vivo agora, eu vivo em Cristo Jesus. Tu, porém, seja persistente. Tu, porém, seja equilibrado. Tu, porém, seja resistente. Foram os três conselhos que Paulo deu a Timóteo, dizendo, tu, porém, faça diferença.
Se você hoje tomar esses três conselhos, para que a tua identidade seja moldada em Deus, tu, porém, vai fazer diferença. Tu, porém, será perseverante, não desistirá. Tu, porém, será equilibrado, não vai se perder emocionalmente. Tu, porém, será resistente, vai ver o perdão e a cura. Que essas verdades sejam dentro de você. Que a sua identidade seja forjada assim. Fique em pé, vamos orar. Eu queria que você olhasse para dentro de você, né? Olhe para dentro do teu coração e veja em você o que o Senhor tem colocado. Olhe para dentro de você e veja qual é o ponto. Talvez você tenha pensado esses dias em desistir. Talvez as lutas tenham sido tão difíceis que você está dizendo, eu vou deixar. Não vou ser persistente, eu vou deixar. Talvez as lutas para você tenham sido tão difíceis que você tenha perdido o equilíbrio, tem falado demais, falou demais, abriu a boca demais, feriu pessoas, está desequilibrado emocionalmente. Ou talvez você esteja aí dizendo, Senhor, eu não tenho sido resistente ao pecado. Algumas gotinhas estão caindo na minha integridade, eu tenho me perdido nisso. Eu quero nessa noite, nos minutos que restam para a gente, fazer um convite para você de mudança de vida. Uma transformação genuína, poderosa, de dentro para fora. Não é para mim, não é para os pastores da casa, é entre você e Deus. Tu, porém, faça a diferença na tua própria vida. Tu, porém, faça a diferença. Eu quero convidar você e quer dizer para o Senhor hoje, Senhor, eu preciso hoje de uma mudança dentro de mim. Eu quero sair daqui com uma palavra diferente. Tu, porém, faça a diferença. Eu quero que você faça algo. Saia do teu lugar, vem aqui na frente do altar. Sabe, irmãos, eu já aprendi há muito tempo que o altar é lugar de mudança. Toda vez que eu venho com o altar, eu venho de um jeito e volto do outro. Altar é lugar de transformação. Altar é lugar de rendição. Altar é lugar onde eu vou colocar meu coração e a minha vida transformar. Se essa palavra tocou você de alguma forma, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, dizer para o Senhor, eu estou aqui, Senhor, para ser transformado. Eu estou aqui, Senhor, para ser tocado. Eu estou aqui para ser tocado, Senhor. Comece a orar. Fale com Deus, Senhor, eu preciso hoje. Talvez o que você precisa seja de um equilíbrio. Talvez o que você precisa é perseverança. Talvez o que você precisa hoje é resistência. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir. Vem tocar a vida dos teus filhos nessa noite. Espírito, Espírito, Espírito Santo. Vem fortalecer, ó Deus, a vida dos teus amados hoje. Leva-os, ó Deus, ao mergulho do seu amor, na sua graça. Que eles encontrem em Deus, esse Deus tão poderoso. O Deus que está dizendo, tu, porém, recebe a cura, tu, porém, recebe o livramento, tu, porém, recebe a palavra, tu, porém, ser forte e corajoso.
Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Espírito Santo, eu te peço. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu vejo o Espírito de Deus trabalhando nos corações dessa noite. Leva-nos, Senhor Deus, a um novo patamar. Tu, porém, entra no novo tempo. Tu, porém, entra no novo tempo. Tu, porém, é diferente hoje. Tu, porém, recebe algo novo hoje. Põe a mão sobre o teu coração, você que está aqui na frente, por favor. Espírito Santo, nessa noite eu te peço. Venha alinhar, ó Deus, os teus filhos. Venha alinhá-los à tua vontade. Senhor, Timóteo mudou a história da sua vida. Timóteo ouviu os conselhos e teve a sua vida transformada e foi um exemplo para muitos homens e mulheres. Senhor, nessa noite eu quero te pedir, alinhe os teus filhos agora. Leva-os, ó Deus, a um mergulho novo, a um encontrar com o Pai. Senhor, que eles saiam daqui com essa palavra dentro dele. Tu, porém, saiam daqui hoje com uma diferença. Tu, porém, sai daqui hoje com uma força. Eu libero sobre vocês a força do Senhor. Eu digo, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, porque o Senhor hoje renova sorte sobre vocês. O Senhor hoje começa um novo tempo, uma nova porção sobre vocês. O Senhor hoje derrama sobre a tua vida uma unção de força, de coragem, de persistência, de resiliência. O Senhor coloca em você a autoridade. O Senhor te levanta como um forte. O Senhor diz: tu, porém, recebe hoje uma porção nova que renova a tua vida. Todo o peso, todo o cansaço, toda a carga, o Senhor tira agora em nome de Jesus. E o Senhor traz sobre você como o orvalho que cai sobre a erva seca, trazendo vigor, renovo. Eu vejo Deus renovando, Deus fazendo galhos secos começarem a florir de novo. Alguns de vocês disseram isso ao Senhor esses dias: eu me sinto seco. E Deus está dizendo: hoje eu coloco em vocês um vigor. Folhas verdes começam a vir. O Senhor diz: vocês vão dar fruto a 30, 60 e assim por um. Deus está visitando vocês com um renovo. Tu, porém, recebe dessa força, recebe dessa porção. Senhor, abençoa os teus filhos que estão nos bancos, nas cadeiras, que recebam essa porção também sobre eles. Renova-os, ó Deus, com o vigor do alto. Quebra todo cansaço. Quebra, Senhor Deus. Quebra, Pai, todo cansaço. Tira-os, ó Deus, dessa porção. Leva-os ao mergulho, Pai. Leva-os ao mergulho. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Vem, Senhor, sobre a vida deles. Espírito, Espírito. Senhor, que essa unção que os teus filhos aqui na frente recebem. A Bíblia diz que a unção despedaça todo jugo. A unção despedaça todo jugo. A unção despedaça todo jugo. Eu estou vendo ainda Deus fazendo galhos secos começarem a ganhar folhas novas.
Eu vejo Deus trazendo folhas novas, folhas novas, folhas novas. Eu vejo Deus dizendo: frutos novos virão em você. Tu, porém, é árvore frutífera. Tu, porém, é árvore frondosa. Tu, porém, é árvore plantada junto a ribeiro de águas. Há uma porção do céu sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Ele é poderoso, Ele é tremendo. Pai, traz sobre os teus filhos um renovo de alegria, um renovo de paz, um renovo, Pai, enchendo a vida dos teus filhos dessa porção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a esse Deus. Glória a Deus. Olha para o irmão e diz assim para ele, ó. Diz: tu, porém. Não, mas fala com fé, irmão. Diz para ele assim: tu, porém, sai daqui hoje restaurado, renovado, equilibrado, resistente, para louvor e glória do Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir esse Deus? Glória a Deus. Quem foi abençoado essa noite? Glória a Deus. Não podemos ir embora sem antes celebrar ao Senhor com nossas ofertas. Sabe, irmãos, quando a gente recebe uma palavra dessa no nosso espírito, a nossa alegria tem que transbordar. Traga com alegria tua oferta, teu dízimo, tua primícia. Venha com alegria, dizendo: Senhor, eu recebi uma palavra, tu, porém, tocou a minha vida, em nome